filho de Davi, ele que escreveu mais de 3.000 provérbios, segundo a Bíblia. Há diversos períodos, diversas fases, quando ele escreveu seus escritos. Quando ele escreveu, por exemplo, Eclesiastes, foi em sua juventude, já provérbio, e Eclesiastes, aliás, foi já na sua velhice. O livro de Cantares foi na sua juventude. E aqui no capítulo 9, o proverbista está dando diversos conselhos. E esses conselhos estão em duas dimensões. Ele dá conselhos sobre vida e dá conselhos sobre a morte. E aqui há dois resumos do capítulo 9. O capítulo 9, o primeiro resumo que temos é que todo mundo vai morrer. Não tem para onde correr. Todos nós que estamos aqui, um dia vamos morrer. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo que esse versículo, que este capítulo expressa que todos nós vamos morrer, o mesmo capítulo diz que todos nós temos que viver. Aleluia! Você tem que viver. Toca no vizinho. Está ao seu lado e diga: você tem que viver. Porque a vida é um presente de Deus. Então, viva. Aproveite. Viva. Só que quando ele fala que nós temos que viver, viver não é praticar maldade. Viver não é fazer o mal para as pessoas. Viver não é ser insignificante. Viver não é ser medíocre. Mas ele está dizendo o que é viver. E aqui ele dá diversos conselhos sobre morte e sobre vida. Mas eu quero ficar com o versículo 8. E eu quero, juntamente com os irmãos, meditar nestes dois conselhos que encontramos no versículo 8 e no versículo de número 9. O conselho que ele dá no versículo 8, ele diz: em todo tempo sejam alva as tuas vestes. Em todo tempo sejam alva as tuas vestes. Pastor, o que isso significa? O que significa na Bíblia Sagrada vestes alvas? O que a Bíblia fala sobre vestimentas alvas? Quando você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 27, a palavra do Senhor diz que Arão é escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. A partir de Arão vem a lei sacerdotal, vem a lei levítica, vem a lei dos sacerdotes e lei para o sumo sacerdote. E a regra era essa: todos os sumos sacerdotes, eles tinham que ter vestes limpas. Aleluia. As suas vestimentas precisavam ser limpas. Glória a Deus. Porque, biblicamente falando, vestes sujas representa pecado, uma vida de pecado, e vestes limpas representa a santidade de Deus. Vestes limpas representa uma vida santa. E quando nós estudamos sobre o termo santidade no Antigo Testamento, nós encontramos duas palavras. Uma todo mundo aqui conhece, que é Kadosh. Todo mundo aqui sabe o que é Kadosh, você já viu. Tem livraria Kadosh, tem lanchonete Kadosh. E a palavra Kadosh significa santo. Mas
que poucos conhecem, que é, no caso Kadosh, tem Kodesh. Kadosh e Kodesh. Mas as duas palavras significam santidade. Mas uma representa adjetivo, qualificativo. A outra representa qualificativo também, mas para objetos. A palavra Kadosh é um adjetivo para pessoas. E a palavra Kodesh é um adjetivo para objetos. É por essa razão que a Arca da Aliança, ela não era Kadosh, ela era Kodesh. Ou seja, um objeto sagrado, um objeto separado, um objeto que era exclusivo para o uso especial. E aqui, por exemplo, irmãos, nós temos coisas na casa de Deus que é Kodesh. As cadeiras, por exemplo, o púlpito, por exemplo, o microfone, por exemplo, todos esses utensílios aqui foram consagrados para Deus. E se esses utensílios foram consagrados para Deus, tem que ser de exclusividade para promover o Evangelho. Nós já tem igreja alugando galpão para fazer festa do mundo. Misericórdia. Misericórdia, isso entristece o nosso coração. Mas até este altar, até este microfone, ele é santo. Ele está separado para Deus, de exclusividade para promover o Evangelho. Está separado para o Senhor. Está separado para Deus. Tudo aqui neste lugar, tudo aqui nesta igreja está separado para Deus. Mas acontece que não é somente os objetos que estão separados para Deus. Nós também estamos separados para Deus. Nós estamos separados para Deus. E não tem essa história que Deus quer só o teu espírito, quer só a tua alma. Ele quer teu corpo também. Porque o teu corpo está separado para Deus. O teu corpo é para promover a glória do Evangelho. É para o louvor do Evangelho. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome de Jesus nesta noite? O meu corpo pertence somente a Deus e a minha esposa. O teu corpo pertence somente a Deus e a minha esposa. É por isso que o pecado da prostituição destrói o templo do Espírito. E o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que nós somos o templo e morada do Espírito Santo? Toca no vizinho e diga assim: Deus não quer ser só templo. Ele não quer fazer do teu corpo apenas um templo. Porque templo você vem de vez em quando. Você não vem para o templo todo dia. Mas Ele quer fazer do teu corpo morada. E o que é ser templo do Espírito? Templo do Espírito, você sente o Espírito quando está dentro da igreja. Mas quando você é morada do Espírito, você sente o Espírito quando você sai da igreja. Você está na escola, mas você é morada do Espírito. Você anda na rua, mas você é morada do Espírito. Em todo lugar que você anda, você é morada do Espírito. O Espírito de Deus, Ele habita em nós. Agora Ele não habita em qualquer templo. Ele não habita em qualquer corpo. Existia um grupo chamado
gnósticos, que era um grupo dos gnosticistas. Eles diziam assim: olha, Deus só quer o nosso espírito, o corpo é uma tumba. Era isso que eles diziam. E outro grupo chamado antinomistas, eles aderiram a essa doutrina. Não, Deus só quer o nosso espírito. E a verdade é essa: quanto mais você peca, mais o teu espírito fica livre, está repreendido, em nome de Jesus. E é por isso que Paulo os combate em Romanos capítulo 6, dizendo: de jeito nenhum. No batismo nós fomos sepultados com Ele, e na ressurreição nós ressurgimos com Ele. Deus não quer só o nosso espírito, mas o nosso corpo também. Os nossos membros hoje é para a glorificação do nome do Senhor. Então o teu corpo ele tem que ser santo, meu irmão, para Deus poder habitar. Para Deus poder habitar no teu corpo, ele precisa também estar separado para Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado. Não entristeçais o Espírito Santo, do qual fostes selado. E é por isso que a igreja precisa estar vivendo a santidade. Por que eu preciso estar vivendo santidade? Número 1, para viver santidade. Por quê? Porque sem santidade não tem vitória. Josué capítulo de número 3 e o versículo de número 5, Josué diz assim: santificai-vos hoje, porque hoje o Senhor vos dará grande vitória. A igreja não é vitoriosa sem santificação. A igreja não consegue pleitear a batalha do inimigo sem santificação. A igreja só vence quando ela anda em santificação, quando a gente passa a se santificar, quando a gente passa a orar, quando a gente passa a se separar, como fez Josué. Pegou um povo e reuniu o povo em Mispa, lá em 1 Samuel capítulo de número 3 e o versículo de número capítulo 7, versículo 3, colocou o povo para jejuar e espalhar água diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando vieram os filisteus, o profeta Samuel disse assim: não tema, igreja, não tema, irmão, porque hoje o Senhor vos dará livramento. E quando os filisteus vieram marchando contra o povo de Israel, a Bíblia diz que trovejou o Senhor sobre os filisteus, e colocaram o nome daquele lugar dizendo Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero dizer para esta igreja: para ter uma vida vitoriosa tem que ter santidade. Para ter uma vida vitoriosa tem que se separar. Para ter uma vida vitoriosa, para a igreja triunfar sobre o inferno, ela precisa se santificar. O sumo sacerdote Josué já não é um Josué sucessor de Moisés, é um Josué no tempo de Neemias, no tempo de Esdras. A palavra de Deus diz que ele era o sumo sacerdote, e a Bíblia diz em visão lá em Zacarias capítulo 3, ele vê o anjo do Senhor. Aleluia a Deus. Mas o anjo do Senhor, quando vai se aproximando de Josué, Satanás o acusa dizendo: as vestes do sumo sacerdote estão sujas. As vestimentas do sumo sacerdote estão sujas. E ali Josué começou a se entristecer. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor pegou as vestes sujas de Josué e trocou por vestimentas novas. E naquele momento Josué recebe a autoridade do Espírito e diz: que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Igreja, quando a gente não vive em santidade, o diabo nos acusa.
Quando a gente não vive em santidade, o diabo aponta o nosso pecado. Quando a gente não vive em santidade, o diabo não nos respeita. Eu quero dizer uma coisa: o diabo não respeita a patente. Você pode ser pastor, você pode ser missionário, o diabo não respeita. O diabo não respeita César, o diabo não respeita pastor, o diabo não respeita Donald Trump, o diabo não respeita presidente da república. Mas o que o diabo respeita é um homem separado e ungido por Jesus. O que o diabo respeita é uma igreja que se santifica, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que busca. Ele aponta o nosso erro. Em Apocalipse capítulo 12, versículo número 9, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Eu quero dizer uma coisa: o inimigo, ele conhece os nossos erros. Ele sabe das nossas sujeiras. Ele sabe de todos os nossos defeitos. Mas eu não vim aqui nesta noite para acusar pecado. Eu não vim aqui nesta noite para estar apontando o pecado, porque eu sou mensageiro da cruz. Eu sou mensageiro do Evangelho do Cristo crucificado. Eu quero dizer que não me interessa quem está em pecado nesta noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus limpa de todo pecado. Ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Mas em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Levante a mão, igreja, levante a mão. A palavra do Senhor diz assim: aleluia, vai glorificando o nome do Senhor. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, aleluia, se confessarmos e deixarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vai glorificando a Deus nesta noite, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Vai glorificando a Deus nesta noite, porque 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vai glorificando a Deus nesta noite, exalte o nome do Senhor nesta noite. Diga assim comigo: o sangue de Jesus me purifica todo pecado. Mas o sangue de Jesus não resolve a raiz do problema. Como assim? Ele me purifica de todo pecado. O que é ser purificado pelo sangue? É uma palavra simples: é ser perdoado. Purificado pelo sangue é ser perdoado. Mas o que acontece? Perceba: eu peco, peço perdão para Deus, automaticamente Deus me perdoa. Amém? Amém. Mas o problema é que eu vou pecar de novo. O problema é que eu erro de novo. Então o sangue de Jesus perdoa o pecado, mas não resolve a raiz do problema. Aí Deus tem que chamar outro e carregar. E o nome dele é Espírito Santo. E o apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis, aleluia, que existe um advogado diante de vós. E o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele nos santifica. O que é que o Espírito Santo faz? Transforma. Regenera. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: só sobe, só vê o reino do céu quem nasce de novo. Deus não quer saber se
você é crente, Deus não quer saber se você é evangélico. Deus quer saber se você nasceu de novo. E o crente só nasce do Espírito. O crente só nasce no Espírito. A igreja está cheia de crente, a igreja está cheia de evangélico, mas estamos precisando de uma geração de homens que nasçam de novo, porque quem não nascer do Espírito não pode ver o reino dos céus. Tem que nascer do Espírito, porque é o Espírito que transforma, é o Espírito que liberta, é o Espírito que age. E como ele faz isso? O coração do homem é perverso, o coração do homem é cheio de iniquidade. Aí o Espírito Santo pega esse coração velho de pedra, quebra, tira e coloca o coração de carne. Ele tira esse coração velho e dá um novo coração. E esse novo coração que ele nos dá. E o que é um crente salvo? O que é um crente regenerado? É um crente que, embora peque, mas não tem mais prazer no pecado. Ou seja, esse crente, quando ele pecar, não vai ser por intenção, vai ser por acidente. E toda vez que esse crente pecar contra Deus, isso vai machucar o seu coração. Isso significa que eu só vou ser feliz, eu só vou ser contente quando eu estiver agradando a Deus. Eu não tenho mais prazer em vida de pecado, eu não tenho mais prazer em vida do pecado, mas eu tenho prazer nas coisas do Senhor. E a Bíblia diz que aquele bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Hoje o meu prazer é outro. O meu prazer é a presença de Deus. O meu prazer é a presença do Senhor. É por isso que eu quero dizer, igreja, sem o Espírito não tem santidade. E sem santidade não tem o Espírito. Número 1, sem santidade não tem vitória. Sem santidade não tem purificação do sangue. Sem santidade não tem o Espírito Santo também. Eu só quero resumir uma coisa aqui, que a gente vai agora para o número 2. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Uma pessoa que aceita Jesus verdadeiramente, ela já vem com um desejo de abandonar o mundo. É isso que aceita Jesus. Tem igreja que diz assim: não, primeiro você aceita, depois você abandona. Isso não é o Evangelho. Isso aí é evangelicalismo. O ímpio sabe: eu não quero ser crente não, porque eu vou ter que largar um monte de coisa. Eu tenho que largar mesmo. Ô glória! Pastor, mas a gente não pode pregar isso para eles, não pode pegar pesado, senão eles não vêm para a igreja. Então fique no inferno, meu filho. Mas se quiser entrar na igreja, se quiser entrar no céu, tem que deixar o pecado. Você pode até entrar na igreja, mas para entrar no céu você tem que renunciar ao pecado. E uma pessoa, quando ela aceita Jesus verdadeiramente, ela já vem com o desejo de largar o mundo. Eu não sei que evangelho é esse que as pessoas não querem largar o pecado. Mas quem se encontra com Jesus, Zaqueu disse: a partir de hoje eu quero mudar de vida. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, largou o pecado. A Maria Madalena, quando encontrou com Jesus, largou o pecado. Bartimeu, quando se encontrou com Jesus, tirou logo de si a capa. Antes de ir até Jesus, ele já jogou a capa. Eu acredito que se ele fosse até Jesus com a capa, ele não ia ser curado nunca. Mas ele pegou e renunciou, jogou de lado a capa e seguiu Jesus. O Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho da renúncia. E quando a gente fala de santidade, não tem esse negócio de Deus entende.
Deus é santo. Ele é santo. Quando ele é adorado, ninguém o adora dizendo Ele é Deus. Ninguém o adora dizendo Ele é Senhor. Mas os anjos dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Agora ninguém consegue ser santo sem a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Só o Espírito Santo nos ajuda. Ele que te ajuda. Aí tem crente que pensa que santidade é isso aqui, está orando uma semana. Ele está jejuando uma semana. Mas eu vou ser sincero para a igreja, eu não sei se vocês ainda vão querer que eu pregue aqui, mas eu vou ser sincero. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não quero orar. Não sei, irmão. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. No seu pastor, hoje eu não estou com vontade de orar. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, pastor. Quem concorda que precisa do Espírito Santo? Aí tem irmão que está orando uma semana, está jejuando uma semana, ele já é mais crente do que todo mundo. Aí Deus diz assim com o Espírito Santo: se afasta. Aí o Espírito Santo se afasta. Só um pouquinho. Aí o crente perde o desejo de orar, perde o desejo de buscar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que você não vale nada. Você não é nada. Sem Deus você não é nada. Mas com Deus você desbarata exército. Com Deus você salta muralha. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Quem precisa do Espírito Santo nesta noite, assuma hoje. Aleluia, levante a sua mão. Aleluia, sem o Espírito a igreja não ora. Sem o Espírito a igreja não busca. Sem o Espírito não há arrependimento. Diga nesta noite dizendo assim: Espírito Santo, não se aparta de mim. Não aparta de mim o teu Espírito, porque sem o Espírito a gente não quer orar, a gente não quer jejuar. Sem o Espírito a gente não tem a alegria da salvação. É por isso que a palavra diz: Senhor, não aparta de mim o teu Espírito, porque o Espírito quebrantado e compungido não desprezará o Senhor. Mas quem quer o Espírito Santo nesta noite? Quem quer o Espírito Santo nesta noite? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 4 e 5, que o Espírito Santo é descido mediante a ministração da palavra. Quando a igreja começa a ouvir a palavra, ela começa a receber a unção do Espírito, ela começa a receber o poder do Espírito. Hoje você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, então o Espírito está começando a ser descido e derramado sobre a tua vida. Sejam alvo as tuas e nunca falte sobre a tua cabeça o que é o óleo. Salomão aqui deu diversos conselhos, mas você precisa seguir só dois. Tendo as vestes brancas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sobre a tua cabeça nunca falte o óleo. Existia um lugar na Bíblia chamado Gileade. Gênesis capítulo 32, versículo 31, era um lugar montanhoso. E pôs o seu rosto em direção às montanhas de Gileade. Montanhoso lembra o céu. Montanhoso lembra o céu. E lá, em Números capítulo 32, Gileade era um lugar de gado. E gado representa rebanho. Ou seja,
A igreja de Cristo. A igreja do Senhor. Mas o que é interessante, igreja, é que deste lugar chamado Gileade existia bálsamo. De Gileade é onde vinha o bálsamo. E o bálsamo, lá em Jeremias capítulo 8, versículo de número 22, e me sinto alarmado, diz o Senhor, me sinto contristado por conta das feridas de Sião. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Por acaso não há unguento em Gileade? E o que significa bálsamo na Bíblia? Bálsamo na Bíblia representa um sedativo para passar sobre as feridas, para curar as feridas. Representa um sedativo para sanar a dor. Pastor, me dê uma noção do que seja bálsamo. Vic Vaporub. Ele é um bálsamo. Você passa na garganta, você passa no machucado, você passa no pulmão, aí vai respirando e ele vai fazendo o quê? Ele vai melhorando. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, para ser de Gileade, aprenda isso, só homens corajosos, somente homens corajosos eram de Gileade, porque em Josué capítulo 7 diz: aquele que for covarde, volte e vá-se daqui para as montanhas de Gileade. Elias o tesbita, ele era um gileadita, e ele era um homem itinerário, um homem corajoso. E o que isso representa? Que homens que Deus está chamando para essa geração tem que ser homens itinerários, tem que ser homens corajosos, tem que ser homens destemidos, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tira toda a covardia. Quando a gente começa a receber o Espírito de Deus, ele tira toda a timidez. Pedro, antes de conhecer o Espírito Santo, ele era Simão. Simão significa vara frágil, mas Pedro significa Petros, uma rocha. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, o Espírito de Deus está te pegando aqui, e eu quero profetizar na tua vida, segundo Timóteo capítulo 1 e o versículo 7, que a gente não recebeu o Espírito de covardia, mas a gente recebeu o Espírito de coragem e de moderação. Vai levando da igreja, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não tem ameaça. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não tem cara feia. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem medo de diabo, não tem medo de demônio, quando estão na autoridade do Espírito de Deus. Eu convido o povo de Deus para ficar de pé neste momento. Aleluia, fique de pé. Louvado seja Deus, está descendo uma unção do Espírito de Deus aqui nesta noite. Está descendo uma unção de Deus aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Continue com a sua mão levantada para o céu. Continue com a sua mão levantada para o céu. Quantos querem receber a unção do Espírito neste lugar? Quantos querem receber a unção do Espírito neste lugar? Eu estou aqui, pastor, na autoridade do Espírito. E eu vou orar para Jesus não te levar agora. A igreja começa a glorificar o Deus vivo. A igreja começa a glorificar o Deus vivo, porque está descendo uma unção do Espírito aqui nesta noite. Aleluia! Quando o crente ele começa a receber a unção do Espírito, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 35 e versículo 30 que quando o Bezalel ele recebeu a unção do Espírito, ele começou a fazer artifícios. Ele teve habilidade. O crente sem habilidade, que não sabe cantar, começa a cantar. Quem não sabe orar, começa a orar. Quem não sabe pregar, começa a
estava pregando a palavra, eu vi uma autoridade de Deus descendo sobre a tua vida. E o Espírito Santo dizia assim para mim: fala para ele que quando eu dou autoridade para o homem, essa autoridade surge através de uma insatisfação. Essa autoridade surge através de uma tristeza. E eu tenho colocado essa insatisfação e essa tristeza em ti, porque eu estou te dando autoridade para resolver. E onde tu passar, lágrimas vão descer, corações vão derreter, e joelhos vão se dobrar para confessar o Senhor Jesus Cristo. Eu te dei o Espírito evangelista. Recebe nesta unção, rapaz. Recebe nesta unção. Receba a autoridade do Espírito. Receba a autoridade do Espírito. Receba em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Senhor, tu podes fazer uma cirurgia no teu servo agora. O Senhor pode fazer uma cirurgia no teu servo agora. O Senhor vai visitando todas as artérias entupidas e vai agora visitando em nome de Jesus. Receba a tua cura. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Canta mais na unção, canta mais na unção, canta mais na unção, canta na unção, canta na unção. Se não for na unção, eu não quero. Se não for na unção, eu não quero. Eu estou querendo homens cheios da unção. Eu quero ver homens e mulheres cheios da unção. A igreja cheia da unção. Está pegando fogo, aleluia! Está pegando fogo, 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 queima, 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 receba, 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 te alegra, te anima, glorifica, porque Jesus de Nazaré está passando aqui. E a Bíblia diz em Atos 2, versículo 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, esse andou por toda parte, curou dos enfermos e libertou dos oprimidos, porque Deus era com ele. E dizendo estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre ele. Irmão, segure na mão do seu irmão. Eu tenho só mais 3 minutinhos. Eu estou submisso ao tempo. Eu estou submisso ao horário. Uma vez um pastor me chamou para pregar na igreja. Ele olhou para mim e disse assim: só tem meia hora. Eu fiquei triste. Eu podia pregar 1 hora se eu quisesse. Eu podia pregar 40 minutos se eu quisesse. Mas a gente precisa ser submisso. Se é meia hora, é meia hora. Se é 2 louvor, é 2 louvor. Passou disso, não é mais Deus, é o homem. Me desculpe, mas eu penso assim, eu sou antiguado também. Eu disse assim para Deus: ser comigo em meia hora. Eu disse assim: ser comigo em meia hora. O fogo foi tão grande que tinha crente rolando no chão. As irmãs de branco, o círculo de oração começaram a se rolar no chão. Foi todo mundo, e a igreja não tinha um piso bonito assim. Era o barro. Os crentes não estavam nem aí. Foi tanta glória. Foi tanta alegria. Eu vou encerrar. Não se preocupa, Deus já ouviu aquela oração que tu fez de madrugada. A vitória já está na tua mão. A vitória já está na tua mão.
Eu vi aqui o pastor falando no início do culto que era para muitas igrejas terem vindo, era para muitos irmãos terem vindo. E eu quero dizer para o senhor, pastor, eu gostei quando o senhor disse assim: Jesus está aqui. E é verdade, Jesus está aqui. Mas escuta o que eu vou dizer, irmão. Nunca mais na vida de vocês, Deus está mandando dizer isso para a igreja, se entristeçam quando algumas coisas não derem certo. Nunca mais se entristeçam com isso. Eu vou dizer por quê, já estou entregando o microfone. Uma vez eu fui chamado para pregar numa igreja, no mês de maio, era a festa da igreja, chuva, chuva, chuva. O meu carro se transformou numa canoa. Para chegar na igreja, meu carro virou uma canoa, porque eu não sentia mais o chão, o carro já estava flutuando por cima das águas. E eu cheguei naquela igreja, a igreja toda alagada, cantor. Eu disse: meu Deus, que Deus crente. E tinha 3, 4 irmãos, 5 irmãs. E o pastor tinha me ajudado, o pastor estava muito contente. E esse pastor disse assim: pastor, vai estar vereador, vai estar deputado. E eu cheguei lá, a igreja cheia de mosquito, cheio aquelas formigas aqui, mariposa. Eu estava com medo de pregar, pastor, engolir mosquito nesse dia. E a igreja com 7 irmãos e irmãs. Eu disse: cadê o pastor da igreja? Aí a irmã disse assim: ele ficou com raiva de Deus e foi para casa e disse que não vai dirigir trabalho nenhum nessa noite. Eu disse: meu Deus. Eu fiquei assim. Aí eu fechei o meu olho e Deus disse assim: a minha mão vai pesar sobre ele por causa disso. Só que não quis dizer. Eu guardei aquilo para mim. Eu fiquei calado ali com medo. Meu Deus. Eu preguei, não foi uma bênção. Para 7 irmãos. E a alegria foi tão grande que irmão não estava nem certeza da alagada. Esse aquele sapateava. E era água esparramada para todo lado. Isso foi no ano de 2018. Segura aí. Isso foi no ano de 2018. Quando foi no ano de 2020, período da Covid, você lembra que morreu muita gente. Mandaram o vídeo desse pastor para mim, ele agonizando, querendo infartar. Eu disse: Jesus não deixa, Jesus te cala. Te cala. E ele tem sorte que eu vou levar. Mas ele vai morrer. Porque com a minha obra ninguém toca. Com a minha obra ninguém mexe. E eu só quero te responder 2 perguntas que a gente faz. 2 perguntas. Por que tem gente que sai da igreja? A maioria sai da igreja. E por que tem gente que permanece? A resposta está em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 19 e 20. Muitos que saíram dos nossos é porque nunca foram. Aí versículo 20. Mas vós tendes a unção do Santo. Mas vós tendes a unção do Santo. Eu não acredito em unção. Eu não acredito em Espírito Santo, que o crente se alegra aqui e depois quer sair da igreja. A unção de Deus, ela faz a gente permanecer. A unção de Deus faz você perseverar. A unção de Deus faz você continuar a obra. A unção de Deus faz você continuar, perseverar em oração.
Porque a palavra diz: sedes firmes, inconstantes e inabaláveis, irmão meu, na obra do Senhor. Então faça esse pacto com Deus nesta noite, Senhor. Eu quero permanecer na tua presença. Eu não quero ter pressa de sair da tua presença, porque na tua presença toda a minha fraqueza desaparece. Na tua presença, Senhor, eu sou forte. Na tua presença, Senhor, eu sou imbatível. Na tua presença eu consigo. Na tua presença eu não corro, eu não ando, mas na tua presença eu vou nas asas do Espírito Santo. Então, meu Pai, eu estou aqui na autoridade do meu Espírito nesta noite, pedindo: manda a tua presença sobre